Amigos paroquianos, irmãos e irmãs, muita paz. Sejam todos bem-vindos a esta reflexão do Santo Evangelho do dia 24 de setembro de 2021. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Aconteceu que Jesus estava rezando no lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem dizem o povo que sou eu? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és alguns dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós? Quem dizes que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que não contassem isso a ninguém. E acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amigos paroquianos, amigo povo de Deus, continuemos ouvindo atentamente nesse mês de setembro, com o coração aberto, as palavras que nos transforma, a palavra que nos gera vida, que é a palavra de Deus. Hoje, Jesus estava orando junto com seus discípulos. Que bom! Jesus sempre nos convida a uma comunidade de oração. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estarei no meio deles. Então, hoje, nossos grupos, devemos nos reunir e colocar no centro do nosso encontro o próprio Jesus. Ele que vai nos conduzir às nossas orações. Ele que vai transformar o nosso coração e, aberto às armadilhas do mundo, estamos livres para servir. Esse é o desejo de Deus, esse é o desejo nosso, esse é o desejo da igreja. Então, neste momento, coração aberto, para que essa mensagem penetre no nosso coração. Qual é a pergunta de Jesus aos discípulos que estavam com ele nesse dia? O que dizem os outros por aí afora? Quem sou eu? Alguns dizem que o Senhor é João Batista, que voltou. Alguns dizem que é alguns dos profetas que morreram e ressuscitaram e voltaram. Outros dizem que é alguns dos profetas. E Jesus falou: E vós? Quem diz que eu sou? Jesus quer ver a capacidade, o entendimento e a correspondência de fé dos discípulos. Até onde essa caminhada está sendo reconhecida por eles. Nós também na nossa igreja nós temos a caminhada de formação, a caminhada de vida eclesial, a caminhada de oração. Mas será que a nossa fé está acompanhando essa nossa formação? Aquilo que ouvimos atentamente está penetrado no nosso coração, nesse reconhecimento de quem é Jesus na nossa vida? Esta também era a preocupação de Jesus. Qual era a aceitação de tua palavra? E Pedro, no meio dos discípulos, falou: Tu és o Filho de Deus, o Messias, aquele o esperado. Mas essa resposta para Jesus ainda não foi suficiente.
Eu posso saber quem é Jesus. Eu posso tentar compreender qual foi a missão de Jesus no mundo. Eu posso compreender quem foi Jesus Cristo na história. Mas se eu tenho a incapacidade de acolher dentro do meu coração e colocar este Jesus dentro de mim, e meu agir nessa correspondência for o agir de Jesus, for o gesto de Jesus, por amor fazer aquilo que é da vontade de Jesus, eu ainda não compreendi para que é que Deus veio nesse mundo. Por isso Jesus insistiu com ele que não dissesse a ninguém e falou para eles: olha, o Filho do Homem vai ser perseguido, morto, açoitado e morto numa cruz, aquilo que escandalizava todos os judeus. Mas no terceiro dia ressuscitará, vencendo a morte. Esta fé que Jesus quer nos trazer, uma fé no Cristo ressuscitado, um Cristo glorioso que venceu a morte e nos garantiu esta capacidade de ressuscitarmos junto dele. Pois foi para isto que ele veio, para que vencendo a morte pudéssemos dar a nós a capacidade de ressuscitarmos através da graça que ele nos dá. Por isso, a nossa fé vai muito além do nosso entendimento. A nossa fé vai muito além da abertura que damos. A nossa fé nos remete à grande graça, que é de Deus poder atuar dentro de nós e que nós possamos ser apenas instrumentos da vida de Jesus, tornar-se um outro Cristo, aquele que venceu a morte e as tribulações. Deus nos dá a possibilidade, com tua graça, de sermos aquele que vai atravessar este mundo de desafios, enfrentando as misérias deste mundo e vencendo as ciladas do mal e vencendo a morte, porque Deus está conosco, Deus age em nós. Por isso, para nós cristãos, é muito além de entender quem é Jesus, é aceitar que a nossa vida seja a vida dele, nos gestos e nas ações. Que a partir de agora nós possamos nos entregar a esse Mestre, seguir os teus passos, não só ouvir o que ele diz, mas fazer aquilo que ele diz. Não ter medo de enfrentar os intempéries da vida, mas de braços abertos, enfrentar até as últimas consequências. Isso só acontece se a gente abrir o coração à graça de Deus. É ela que vai nos encorajar. Por isso, eu convido a todos, ouvido atento à palavra de Deus, abertura do coração, e Deus vai nos conduzindo. Sem esta graça, nós não reconhecemos, nós não nos entregamos. É a graça de Deus que vai caminhar conosco até quando Deus quiser. E com essa esperança de eternidade, vamos vivenciando dia a dia, mas no propósito, junto com Jesus, fazendo a tua vontade. Esta é a vontade de Deus, esta é a vontade da igreja, e nós somos essa igreja, o reino de Deus no mundo. Amém? Que Deus seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma boa semana a todos e que Deus vos abençoe.